Bom dia! Tá começando Acontece Lá em Casa, esse programa que te ajuda a viver melhor. Eu sou Gabi Monteiro e todas as quintas das 11 ao meio-dia a gente traz gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar, qualidade de vida, educação, psicologia, principalmente, para trazer conteúdos que possam mudar a sua vida de verdade. A gente também está no YouTube da Band Bahia e cortes nas minhas redes sociais. Então já me segue, Gabi Monteiro Oficial no Instagram. Aproveita e já participa da enquete de hoje. O que é felicidade para você? Essa é a pergunta. Vai lá nos meus stories, clica na minha fotinho, Gabi Monteiro Oficial, e responde. Felicidade para mim são momentos simples com pessoas queridas, realização pessoal e profissional, liberdade, leveza ou paz interior e equilíbrio emocional. Ainda tem gente que acha que felicidade é dinheiro, né? A gente vai falar disso ainda nesse programa. A nossa convidada de hoje é mestre na ciência da felicidade, ela é palestrante internacional, já esteve em palcos na Austrália, Inglaterra, Estados Unidos e agora está aqui com a gente em Salvador, Bianca Kilansky. Bem-vinda! Tudo bom, querida? Tudo ótimo, Gabi. Que prazer estar aqui com você. Maravilha! Conta uma coisa, a gente está sabendo ser feliz hoje em dia? Essa é uma excelente pergunta. Assim, eu gostaria, como mestre na ciência da felicidade, que pudéssemos saber mais. Esse é o grande ponto. Eu acredito que temos pecado em alguns pontos importantes, alguns mitos sobre ciência da felicidade que nós acreditamos que iriam nos fazer felizes. A ciência tem trazido que não, na verdade, impacta no nosso prazer e não na nossa felicidade como estado construído. Então, é muito interessante. Eu diria que nós temos um instinto do que nos faz, do que impacta o nosso estado de felicidade. Mas temos muito que aprender ainda. Ser feliz dá trabalho, né, Bianca? Dá trabalho, com certeza. Porque, né, ser feliz é um exercício diário, na minha opinião, né? Você tem que se aplicar a isso. Não é uma coisa que cai no seu colo de graça, assim, é? Me fala um pouquinho sobre isso. Seria muito bom se fosse. E eu diria que existem algumas coisas que nós fazemos por instinto humano mesmo, que nos trazem isso. Por exemplo, eu sei que estar na natureza me faz bem. Eu sinto isso quando eu vou para a natureza. Então, meu instinto me leva a procurar o sol, por exemplo, de manhã. Isso impacta no ciclo circadiano do meu corpo. A ciência traz o ciclo de 24 horas do meu corpo. Isso impacta em alguns hormônios do meu corpo, que é muito bom. Então, alguns instintos nós temos. Só que para construir um estado de felicidade, nós precisamos começar a fazermos escolhas conscientes na nossa vida como um todo. Por exemplo, quais relações eu tenho alimentado no meu dia a dia? No final de semana, quando chega o final de semana, qual relação eu escolho para ter um almoço num domingo? Eu vou para aquele almoço social que é obrigatório ou eu vou para um almoço que realmente eu consigo nutrir uma relação profunda ali, que me alimenta, que tá de acordo com meus valores? O que eu faço no sábado? Eu passo o dia assistindo televisão ou, por exemplo, eu vou em um parque ter um tempo de qualidade com algumas pessoas que eu amo? Isso, por exemplo, é a dimensão relacional da felicidade humana. Então, eu diria que felicidade é um treinamento. Sim. Nós podemos, sim, ser felizes, cada vez mais sermos mais felizes, mas o que eu vejo muito em pesquisas e artigos nós precisamos fazer escolhas cada vez mais conscientes. Mas na vida corrida dos dias de hoje, né? A gente sempre tem a impressão que na nossa geração a vida está mais corrida. Sim. Exato. Mas se você for ver sua bisavó falando, recorrer ali aos arquivos, ela também já achava a vida dela complicada naquela época, né? Você acha que... Por exemplo, você falou de eventos sociais e antes de você entrar, a gente estava falando sobre isso. Eu falei, putz, às vezes eu estou nos eventos, porque a gente sempre tem que, né? A gente não se bota na nossa agenda. A gente bota todos os compromissos que a gente tem para fazer. Eu tenho que, nossas obrigações, mas a gente não bota assim um ócio ou sair com quem realmente me dá prazer. Você vai naquela agenda de eventos, participando, e aí? Aquilo te traz alegria ou aquilo te deixa mais cansado do que na hora que você foi? Assim é o celular também. Ah, não, eu preciso de um tempo para mim, vou descansar. Aí você deita, pega uma tela e fica rolando ali com aquela impressão de que você está descansando. Isso é descanso? Isso é felicidade? A gente não está mirando no lugar errado, não? Com toda certeza.
Isso, assim, é um pouco preocupante, eu diria. Porque no momento em que eu falo, eu vou descansar, e eu fico em frente a uma tela, isso me traz que eu não sei o que é descansar. E esse é o grande ponto, porque nós temos uma ideia hoje na sociedade que o grande problema nosso é o estresse. O estresse, estou muito estressada. Mas se nós pararmos para pensar, por exemplo, quando vamos na academia, o que nós fazemos com o nosso corpo, nossos músculos? Nós estressamos o nosso músculo, certo? Você faz a sua parte superior um dia, no outro dia você faz a parte inferior, para que você tenha um tempo de descanso daquele músculo. Só que com nossa mente nós não fazemos isso. Então o que acontece? Eu vou para o estresse na nossa mente, que é o estresse de movimento, é o estresse de estar em contato com coisas novas, de ter que resolver algumas coisas. Isso me traz, por exemplo, o estado de flow, que é um estado que eu esqueço o tempo passar. Quando as minhas habilidades encontram grandes desafios, eu esqueço o tempo passar, isso impacta na minha felicidade. Então, o estresse, ele é importante no nosso dia a dia. A grande questão é que eu não estou tendo tempo suficiente para descansar e inteligência para descansar. Eu acho que descansar é ficar na frente do celular, rolando redes sociais, por exemplo. A grande questão é que quando eu começo a rolar redes sociais, eu posso não ter isso de forma consciente. Mas o que acontece na minha cabeça é, no momento que eu começo a ver pessoas com os seus prazeres acontecendo ali, porque ninguém mostra o todo, e isso nós já sabemos nas redes sociais. Os recortes, né? Isso. Você começa instantaneamente a comparar toda a sua vida com os recortes da vida de alguém nas redes sociais. Você acha que essas redes sociais, elas trazem muito disso? Elas mexem com a nossa saúde mental? Porque essa coisa de se comparar, né, de sempre achar a grama do outro mais verde, realmente traz, às vezes, esse sentimento, né, de inferioridade, de tristeza. Poxa, minha vida tá tão melhor, olha a grama do vizinho como é que tá. Mas, assim, todo mundo vê as pingas que a gente toma, nós não vê os tombos que a gente leva, né? Não é um negócio... A internet, eu acho que está sendo, de verdade, está sendo muito prejudicial na construção da nossa felicidade. Exato, exatamente. E eu diria que não é a ferramenta, é como nós utilizamos a ferramenta. Porque não é, eu diria que não é a internet em si, mas sim... Sim, porque ela tem seus lados positivos, isso, né? Por exemplo, o meu trabalho só é possível de pesquisa por causa da internet. Que é um espetáculo, por exemplo, se você parar para ver, nós estamos aqui juntas e vai ser divulgado e mais pessoas vão ter acesso por causa da internet. Exato. O grande ponto é como eu interpreto, o que eu alimento naquela internet, qual é a minha visão daquilo. Porque, por exemplo, se eu chego e começo a olhar para a vida das pessoas, instantaneamente eu começo a falar, nossa, mas eu não estou viajando para Paris agora, nossa, mas eu estou aqui no trabalho 9 da manhã enquanto essa pessoa está na praia. Só que o que acontece é que nós estamos comparando o nosso estado construído de felicidade com os prazeres de outra pessoa. E isso é muito diferente. Muito diferente. Muito bem você ter diferenciado isso, né? Uma coisa é o seu estado na sua vida, você se considera uma pessoa feliz e você batalha por isso e faz coisas que ajudam na construção disso diária, se comparando com aquele momento de felicidade que, de repente, foi só umas férias daquela pessoa, como todo mundo, que a gente não vive de férias, né? A maioria das pessoas não. Eu adoraria, mas talvez até perdesse o propósito. Talvez, se eu vivesse sempre de férias, se você ouvinte vivesse sempre de férias, talvez você falasse, ai, gente, cansei. Quero fazer alguma coisa mais produtiva. Enfim, tem gente para tudo, né? No programa de hoje, Bianca Kilansky, ela é mestre em ciência da felicidade, educadora, pesquisadora, palestrante internacional. Daqui a pouquinho também tem a participação da doutora Beth Monteiro, psicóloga, autora de 7 livros, que são verdadeiros manuais para as famílias brasileiras. Quero saber da doutora Beth o que felicidade tem a ver com saúde mental, já que estamos aí no mês, né, que destaca a importância da saúde mental na vida das pessoas, que não devia ter mês, devia ser o ano inteiro, mas tudo bem. E você ouve o Acontece Lá em Casa todas as quintas, das 11 ao meio-dia, aqui na Band News, no YouTube, tem os meus podcasts e também cortes no meu Instagram. Já me segue, @Gabi Monteiro Oficial. Vai lá, clica na minha fotinho agora e responde a enquete de hoje. O que é felicidade para você? No último bloco eu trago a resposta, tá bom? Ô, Bianca, como é que a felicidade entrou na sua vida? Porque a gente olha para você, não, ela é mestre em felicidade, uma pessoa que estudou isso, então é uma pessoa feliz, a pessoa mestre felicidade não é triste.
É verdade isso? Então, eu me considero uma pessoa feliz. Só que o fato de eu me considerar uma pessoa feliz não quer dizer que eu não tenha e não viva a tristeza, a raiva, a angústia. São coisas diferentes. Então, quando nós falamos sobre felicidade, é o estado construído de felicidade. Então, toda a minha vida, as minhas escolhas são conscientes para contribuir com o meu estado de felicidade, o meu estado de plenitude. De eu olhar para a minha vida e falar, eu estou me sentindo realizada, a minha vida está de acordo com meus valores, com a forma de eu enxergar o mundo. Então, isso é uma coisa, mas isso não quer dizer que eu não passo por desafios, não fico triste, não fico angustiada, não fico com raiva. Isso são o que nós chamamos de emoções negativas, que são muito importantes para a gente, inclusive nos dão sinais de que algo não está funcionando na nossa vida. Isso é maravilhoso. A falta de felicidade, a ausência de felicidade ou o sentimento de frustração é um aviso de que você precisa mudar. Porque, gente, um dos pilares da felicidade, eu quero ver se Bianca concorda comigo, um dos pilares da vida e não da felicidade é a felicidade. Imagina uma mesa, a mesa é a sua vida. Ela tem ali 4 pezinhos, alguns têm 3 e ficam de pé. Mas desses pés, um desses pilares, tem que ser o seu compromisso com a sua felicidade. Ah, Gabi, porque você é poliana, você fica vendo o lado bom em tudo. Ah, sempre o copo meio cheio, nunca tá meio vazio. Beleza, pode criticar o que for, mas se você não cuidar da sua felicidade, quem vai cuidar? Exatamente. E tem uma coisa, Gabi, que você falou que eu gosto muito, que é, você falou assim, você é poliana. Primeiro que existe uma habilidade para a felicidade que a neurociência traz, principalmente pelo trabalho do Dr. Richard Davidson, neurocientista, que mudou totalmente seu trabalho depois de um congresso que ele foi dar com o Dalai Lama. E o Dalai Lama perguntou, por que você tem estudado o cérebro através do olhar da depressão, das patologias humanas, e não do olhar, por exemplo, o que a empatia impacta no nosso cérebro, o que a meditação, a generosidade impacta. Então, ele começou a estudar. E ele descobriu que tem 4 grandes habilidades que impactam diretamente o nosso cérebro para a felicidade. E uma delas está dentro da resiliência. E adivinha qual é? Otimismo. Otimismo impacta diretamente a nossa resiliência. Então, o otimismo, como você falou, não é um mundo de poliana. As pessoas têm essa ideia de quem é otimista, parece que está viajando, né? Você viaja demais. Não, o otimismo não é mundo de poliana. O otimismo é simplesmente entender que existe 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. Tudo que eu vou fazer na vida. Então, eu prefiro focar no 50% de chance que dá certo, porque, inclusive, isso vai produzir muito mais hormônios no meu corpo positivos para mim. Então, o que pode dar certo pode dar errado. E isso impacta diretamente na minha resiliência, porque uma pessoa otimista, por exemplo, ela está passando por um desafio, ela não olha o desafio e fala assim, nossa, minha vida é ruim, minha vida é um caos, eu sempre passo por desafio. Isso, normalmente, quem se considera pessimista tem esse pensamento, que é um pensamento mais genérico, de que a vida é ruim. O otimista não, o otimista olha e fala assim, minha vida não está ruim, é pontual, eu estou passando por um desafio agora, mas eu estou passando por um desafio no meu trabalho, eu acabei de perder o emprego, mas eu tenho uma família linda, mas eu construí uma família linda, então o que eu estou passando é pontual, e eu tenho outras coisas na minha vida, existe uma luz no fim do túnel, mesmo que essa luz demore para chegar. O otimista, ele olha com esse olhar e isso impacta diretamente no meu nível de resiliência. Enquanto eu consigo aguentar desafios no meu dia a dia, isso impacta na minha conexão com o meu propósito, por exemplo. Eu entendo que eu não estou aqui para simplesmente pagar boletos no final do mês. Isso é propósito. Eu entender que eu estou aqui por algo maior, que algo maior é esse, e cada ser tem a sua conexão, a sua forma de enxergar. Basta vocês perceberem alguém que já passou por depressão ou já acompanhou alguém com depressão ou alguém até que esteja sentindo isso que eu vou falar, mas que não esteja notando. Porque muitas vezes depressão acontece sem a gente perceber. A gente vai perceber depois de anos. Poxa, naquela época eu passei por uma depressão. Às vezes a pessoa nem conseguiu se cuidar, mas ela passou por aquilo. Mas uma das primeiras coisas que as pessoas perdem quando estão em depressão é o otimismo. Né? Elas ficam com aqueles pensamentos que os psicólogos chamam de pensamentos catastróficos, né? Porque todo mundo tem problema, os desafios estão aí, a gente perde pessoas, perde empregos, perde coisas, o cérebro não aguenta perder, isso é uma característica do cérebro, né? Agora, o jeito que a gente reage a essas coisas faz diferença sim, e também
é um ponto a mais, né? Parece que, pelo que você explicou, quando você é otimista, quando você tem mais, acredita mais, quando sua cabeça está boa, porque às vezes é impossível estar otimista porque a nossa cabeça não está legal, a nossa cabeça está doente, parece que o otimista, então, tem mais chances de fazer a coisa que ele está envolvido acontecer. Com toda certeza, porque isso impacta na minha resiliência. Sim. E tem um ponto, Gabi, que você trouxe, que é... Você me fez uma pergunta há um tempo atrás, aqui, que foi no início, que foi... Bianca, como que a felicidade chegou na sua vida? E eu vejo um link perfeito de falar sobre isso agora, porque ela chegou porque eu estava vivendo uma depressão. Então, eu vivi uma depressão com 20 anos, bem novinha, em um tempo em que quem tinha depressão era quem não tinha nada para fazer. Então, se você tem depressão, é porque você está sem trabalho, é que você não tem nada para fazer, por isso você está em depressão. Você é tão linda, por que você ficou em depressão? Exato, você tem tudo, porque você ficou em depressão, você é linda, você tem um mundo para conquistar tão nova. E por que você está em depressão? Então, eu vivi isso de perto e aonde eu não tinha ninguém do meu lado que estava em depressão, então eu não sabia o que era, eu não sabia como lidar. E nesse processo é muito interessante, porque você falou sobre a perda do otimismo na depressão, e eu lembro que quando eu vivia a depressão, eu via o mundo preto e branco. Não tinha mais todas as cores do arco-íris, inclusive o preto e o branco, não, era tudo preto e branco. Então, era muito difícil de lidar no dia a dia, assim, nesse processo. Então, foi um processo longo de autoconhecimento, de terapia. Eu tive o privilégio de conseguir ter acesso à terapia, que é um grande processo, que eu sou grande defensora da terapia desde criança. Todo mundo que me pergunta, Bianca, como mestre em ciência da felicidade, você indica desde criança. Nós temos tempo para fazer um esporte, cuidar do corpo, nós temos tempo para trabalhar, nós também precisamos ter um tempo para cuidar da nossa mente. Alguém profissional que está ali. Para mim, terapia todo mundo devia ter acesso, direito a ter terapia desde criança. E ainda tem outro detalhe, que terapia não é commodity, né? Você tem que ter uma conexão, uma sinergia. Então, muitas pessoas resolveram fazer terapia depois de anos, né? Porque é um processo. E aí fala, não, terapia não deu certo para mim, não gostei. Às vezes, a pessoa com quem você fez terapia não teve uma boa sinergia com você. Enfim, não é qualquer terapia, né? Então, vale a pena tentar mais vezes, caso você esteja nessa situação. Com toda certeza. Eu li um post outro dia, né, na internet, que eu fico caçando alguns conteúdos, vendo o que está bombando na internet, e aí eu vi um post assim, ó, gente feliz não enche o saco. Né? A frase parece bonita, é engraçadinha, é legal de compartilhar, mas é perigosa, você não acha? Porque me parece assim, que tipo, se você tá feliz, então você é aceito na sociedade, você pode falar, você pode circular. E se você não tá triste, se você tá triste, então agora cale-se que ninguém mais te quer, não enche o saco. Exatamente. Isso é muito triste, na verdade, porque não abre espaço para vulnerabilidade. Sim. Vulnerabilidade, inclusive, para nossos ouvintes que estão aqui com a gente, existe uma doutora chamada doutora Brené Brown, que ela ficou muito conhecida porque um livro dela chamado A Coragem de Ser Imperfeito foi um dos grandes best-sellers mundiais. E o TED dela, que ela gravou, foi um dos TEDs mais assistidos da história do TED Talk. E ela é uma pesquisadora que por mais de 15, 20 anos estudou sobre um grande tema, que é a vulnerabilidade, onde ninguém se falava, que é o que é vulnerabilidade? Vulnerabilidade é a coragem de você ser você, de você ser imperfeito, de você ser você por inteiro. Então, no momento que eu falo uma frase como essa, eu estou podando as pessoas de serem humanas, da nossa humanidade nos conectar. Dalai Lama já falava que a nossa humanidade é que nos conecta. E eu, em todas as minhas experiências, fazendo o que eu faço, atendendo o tanto de empresas que nós atendemos, pessoas, eu vejo que é exatamente isso. A nossa humanidade nos conecta. É no momento em que eu expresso a minha vulnerabilidade e no momento que você também, nós conseguimos nos conectar no nosso humano, no nosso ser humano, porque ser humano envolve tudo isso. Ser humano envolve a alegria que eu estou, que é diferente de felicidade. Felicidade é estado construído. Eu sou feliz e eu estou triste. Eu sou feliz, sou uma pessoa feliz. As dimensões na minha vida impactam na minha felicidade humana, mas eu estou alegre, eu estou entusiasmada, eu sou feliz, mas agora eu estou angustiada. Eu preciso abrir espaço para o complexo de emoções que existe em mim. Inclusive, a dimensão emocional, eu conseguir me abraçar, entender que eu sou um ser humano e me permitir ser um ser humano é parte da felicidade humana. E é muito bonito porque, por exemplo, existe hoje uma grande desconexão entre pais e filhos, por exemplo.
existe um abismo emocional entre gerações diferentes e pais e filhos que não conseguem se conectar. E aí tem algo que eu sempre trago, eu aprendi com meu professor de mestrado, que eu sempre trago para os nossos clientes, que é o seguinte: experimenta, quando você for buscar seu filho na escola, em algum lugar, ao invés de você perguntar assim, e aí, filho, como é que foi sua escola hoje? Normalmente a resposta sai ali, foi tudo bem. E aí fica legal, exato, e fica por aí mesmo. Ao invés de você perguntar assim, o que você acha de perguntar assim? E aí, filho, como é que foi sua escola hoje? De verdade. Fala pra mamãe, fala pro papai, como é que foi de verdade? Porque esse de verdade, no final, ele muda tudo. De verdade quer dizer que eu estou aqui, eu estou pra você. Eu me importo genuinamente com você enquanto ser humano. Eu deixei o meu celular de lado. Eu estou te ouvindo. Eu estou aberto pra você, pra encontrarmos esse campo de vulnerabilidade juntos. Isso muda completamente. Porque as crianças são muito observadoras, né? Elas não ouvem o que a gente fala, mas elas seguem exemplos e elas leem o nosso corpo, nosso olhar. Então, quando você pergunta como é que foi, só pro forma, e às vezes com o celular na mão, a criança passa pela cabeça, por que eu vou responder? Me dá o trabalho de responder se ela não vai nem prestar atenção, né? Exato. Então fica a dica aí para vocês. Programa de hoje, Bianca Kilansky. Ela é mestre na ciência da felicidade, educadora, pesquisadora e palestrante internacional. A gente está falando de um tema muito importante para a vida. Estamos sabendo ser felizes de verdade. E no próximo bloco vou trazer a doutora Beth, porque você falou de vários temas aí que ela vai adorar comentar. Eu perguntei para ela hoje o que felicidade tem a ver com saúde mental. E ela traz aí uma visão sempre inspiradora. A gente vai para o intervalinho, mas já voltamos. Você pode associar sua marca ao meu programa, aos meus podcasts, aos cortes que eu solto na internet e fazer o seu conteúdo bom de verdade virar notícia. Já voltamos. Estamos de volta com Acontece Lá em Casa. Aqui é Gabi Monteiro. Você me encontra no Instagram como @GabiMonteiroOficial. Aproveita, já me segue e responda a enquete do dia. A enquete é o que é felicidade para você? Momentos simples com pessoas queridas, realização pessoal, profissional, liberdade, leveza, paz interior, equilíbrio emocional ou dinheiro no bolso? Responda e no último bloco a gente traz para vocês o resultado, tá? E daqui a pouquinho a doutora Beth falando um pouquinho de felicidade. O que felicidade tem a ver com saúde mental? Programa de hoje, Bianca Kilansky, mestre na ciência da felicidade, educadora, pesquisadora, palestrante internacional. Na sua visão, qual que é o maior mito sobre felicidade que a gente tem visto principalmente nas redes sociais? Porque, assim, mais de 60% das pessoas hoje, alguns falam em 80%, consomem notícias através das redes sociais, o que é uma oportunidade, mas também um perigo, porque é muito raso você se informar através das redes sociais, né? Uhum. Me fala um pouquinho sobre isso. Qual que é o maior mito aí sobre felicidade que você tem ouvido ultimamente que as pessoas estão acreditando? Essa pergunta é muito interessante porque eu sinto que depende da cultura. Aqui no Brasil existem alguns mitos. Primeiro mito é que dinheiro é o principal pressuposto para a felicidade. Dinheiro traz felicidade. Exatamente. Aquele clichê, né? Isso. E aí nós podemos conversar sobre isso daqui a pouco, mas dando um pequenino spoiler, dinheiro ele impacta a nossa felicidade, principalmente porque nós moramos em um país subdesenvolvido. Só que a questão é até um certo ponto. E aí nós esquecemos esse até um certo ponto e não pensamos depois, porque ficamos muito preocupados na corrida dos ratos, de ter que conquistar, garantir a nossa sobrevivência. Né? Exatamente. Reza a lenda não. A doutora Beth Monteiro já me disse isso. Quem precisa ter para ser é o adulto inseguro. Muito interessante. É algo muito, é uma linha muito tênue, assim, sobre isso. Ainda não tem uma unanimidade em relação a esse ponto, mas trazendo um pequenino spoiler seria nesse caminho. Esse seria o primeiro mito. Segundo mito que eu vejo muito é que ter um corpo perfeito me traz felicidade. E eu vejo muito isso, principalmente em relação às mulheres, que têm uma cobrança social desde criança, enfim, dessa questão do corpo. Então, se você hoje pergunta para qualquer mulher, se você perguntar para uma mulher assim, o que você hoje, se pudesse trocar qualquer coisa no seu corpo que te incomoda, se tem alguma coisa que te incomoda no seu corpo,
Assim, a maioria esmagadora das mulheres, na hora vem alguma coisa que incomoda ou que já incomodou. Inclusive, isso é fruto de um estudo da doutora Brené Brown também, que estudou qual seria o maior ponto de vergonha entre homens e mulheres. Para as mulheres, que foi a base que ela mais estudou, era assim, a vergonha do seu corpo, por não se encaixar nesse padrão do seu corpo e etc. Sim. Então, eu diria que o mito de que o corpo perfeito me traz felicidade, porque ele não traz felicidade, ele impacta enquanto você se sente pertencente à sociedade. Isso muda, mas isso também pode alterar se você alterar a forma como você olha isso. Porque, por exemplo, a grande questão do corpo perfeito é, primeiro, que é perfeito, porque alguém ditou isso na sociedade. Segundo, É gosto, né? É social mesmo, né? Exato. Cada cultura, inclusive, admira coisas no corpo e na aparência. Você vê aquelas mulheres que têm aqueles colares, aquela tribo, né? Aqueles colares no pescoço. Elas destroncam o osso do pescoço. Quanto mais colares, mais bonitas elas são consideradas. Né? Exato. Então, a beleza é cultural. Exatamente. E parece que eu tenho valor conforme a minha beleza é maior. Então, mas beleza abre portas, hein, Bianca? Abre portas, com certeza. E aqui, isso aí, com certeza. O que eu digo existe um grande ponto de eu corro atrás disso como se isso fosse o principal pressuposto da minha felicidade. Isso impacta. Isso impacta na forma como eu me olho, isso impacta na forma como eu vejo o meu valor perante a sociedade, os grupos que eu pertenço socialmente falando. Só que o mais importante disso, a gente esquece, que é sobre saúde. A saúde, sim, é uma dimensão da felicidade humana, é a dimensão física da felicidade humana. Então, antes de pensar na consequência disso, eu penso sobre a saúde. Na consequência na minha beleza, na forma como eu olho, eu me vejo. Então, eu penso primeiro na saúde. Porque no momento em que eu tenho a minha saúde estabelecida, a minha forma de me projetar ao mundo, que é a beleza, aí vem do que eu chamo de autocompaixão. Que é a compaixão que eu tenho para o outro voltada para mim. É a forma como eu me vejo, é o valor que eu me dou, são as características que eu me vejo. Se a beleza é algo muito importante para mim e que eu me sinto bem, eu preciso entender até que ponto isso me faz bem e trabalhar para isso, se for o caso. Sim. O que eu vejo é que muitas pessoas não se questionam, não se perguntam. Esse é o meu principal incômodo, socialmente falando. Mas eu acho que a internet as redes sociais estão contribuindo com esses padrões pré-estabelecidos. E tem muita gente oportunista, desde empresas até indústria farmacêutica, até influencers e todo mundo, né? Que vê ali uma oportunidade de influenciar principalmente os jovens, falando muito da beleza e da cobrança e tantas empresas falando desse corpo perfeito que você precisa ter e vários médicos, a indústria do emagrecimento e tarará. Isso é muito nocivo, principalmente para os jovens, né? Para todo mundo, mas principalmente para os jovens. Porque, em relação à saúde, se você tem saúde, você tem vários outros desejos, né? Inúmeros outros desejos. Mas se você não tem saúde, você só tem um desejo, que é ter. Então, é uma coisa que realmente a gente só nota que faz diferença na nossa vida quando a gente perde. Exatamente. Né? Eu acho que a gente deve ficar atento para isso. Os jovens estão virando uma grande vítima da indústria da beleza. Exatamente. E nós, como adultos, precisamos atuar diretamente na educação. Educação não falo relacionada a apenas escolas, eu falo relacionada à vida. Educação para a vida como um todo. Então, o que nós, adultos, estamos mostrando para as crianças e para os jovens através dos nossos comportamentos. Então, no momento que eu escolho fazer um procedimento estético, por que eu faço? O problema não é o procedimento estético, porque pode ser muito bom. É a motivação. É a motivação. Né? A não aceitação. Eu estava esse fim de semana, só trazendo um caos pessoal, esse fim de semana eu estava conversando com várias adolescentes. E todas com 16 anos. Umas já tinham feito plástica e as outras estavam querendo fazer plástica. O presente de 15 anos ou de 16 anos que elas estavam pedindo para os pais era uma plástica. Porque eu quero ter menos bochecha, porque eu quero ter mais queixo, porque meu nariz está grande. Então, assim, com 14, 15 anos. O que é que está por trás dessa infelicidade com a própria aparência, né? Exatamente. Muitos pais podem dar, sim, uma cirurgia plástica, uma vida fora, e a gente já falou sobre isso no programa, mas o que está por trás
dessa insatisfação, É essa a pergunta. né? Isso, é esse questionamento. Aham. Por que que eu quero fazer a plástica? A questão não é a plástica, a questão é o porquê. Aham. O que eu sinto é que nós, da nossa sociedade como um todo, nós vivemos uma vida totalmente anestesiados e no automático como um todo. Ninguém se pergunta nada do por que que eu estou fazendo isso. Por exemplo, o seu trabalho. O porquê que você está exatamente nesse trabalho? Ah, porque foi onde minha vida foi caminhando. Ok, mas o que que isso te toca? O que que isso te motiva? Qual é o seu propósito relacionado? Quais são os seus talentos? Qual é a forma de você viver? Por exemplo, eu vou escolher me mudar. Eu vou me mudar, certo? Me imagine, é uma situação que eu quero me mudar. A simples pergunta de eu vou me mudar para um apartamento ou para uma casa, se eu tenho a opção de escolher para um apartamento ou para uma casa, isso muda tudo, porque muita gente nem se questiona. A minha família inteira mora em apartamento minha vida toda, eu vou continuar no apartamento. Mas isso, o quanto que contribui de fato? O que está alinhado com os seus valores? O que você quer com aquilo? Por exemplo, eu estava procurando para me mudar há pouco tempo e para mim, algo que eu não abro mão é que a minha janela, a minha vista, onde quer que eu esteja, sempre, desde que eram apartamentos menores para apartamentos maiores, no meu processo, sempre foi, preciso estar voltada para a natureza, eu preciso ter claridade no apartamento, porque isso é um valor para mim, contato com a natureza. Então, o que eu sinto é que as pessoas não têm se perguntado o que é importante para mim, qual é a minha forma de ver o mundo, Sim. qual é a forma como eu desejo viver. Isso simplesmente já muda completamente o entorno do processo. Por isso que os gurus aí da felicidade, tem até séries na internet sobre isso, defendem tanto a meditação. Porque é um momento de que meditação não é só esvaziar a cabeça, é trazer reflexões para a sua cabeça. Se a gente vai passando pela nossa vida, tem gente que hoje, se você perguntar o que é que você mais gosta, a pessoa ela tá tão atribulada, tá metida em tanto problema, tá nesse furacão que virou a vida dela, dando conta de tudo, de filho, de trabalho, de marido, de preocupações com o futuro, que ela não sabe nem te responder. O que você saberia responder, ouvinte, agora? O que é que você gosta? O que é que você quer? Ah, não, porque fulano é exigente, vive querendo as coisas. Gente, peraí. A gente tem que ter... Senão vira o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Quem pega ônibus... como que é? Para quem não sabe onde vai, pegar o ônibus errado é bom que passeia, né? Qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Mas, assim, se tem uma verdade, gente, que a gente tem que ter em mente, quando você percebe que você pegou o bonde errado, desça o quanto antes possível. Porque o caminho da volta vai ficar mais curto. Então, isso é uma frase para colar na geladeira. O programa de hoje, Bianca Kilansky, mestre da ciência da felicidade. Óbvio que eu não vou terminar o programa num só, né? Porque a gente poderia ficar falando aqui 1 ano. Deixa eu te falar uma coisa. Existe um jeito de treinar o cérebro para ser feliz, Bianca? Com toda eu certeza. Dicas na prática, né? Porque com certeza é um programa inspirador, mas a gente só fica levantando temas. Eu gosto muito de trazer para a prática. Ensina aí. Com certeza. E você acabou de falar na verdade. Você trouxe sobre meditação, mindfulness em inglês e atenção plena em português. Isso, por exemplo, o Dr. Richard Davidson, neurocientista, trouxe que impacta nosso cérebro para a felicidade. E quando nós pensamos no mindfulness, na atenção plena, é uma forma de você viver. Por exemplo, isso impacta na minha escuta. O quanto que eu consigo estar presente, de fato, escutar o outro, por exemplo. Então, a gente escuta para responder, né? Exato. Eu não escuto para, de fato, pensar sobre o que aquela pessoa está me falando. Eu escuto já pensando no que eu vou responder e se eu concordo ou não concordo com o que a pessoa está falando. Então, não tem troca, tem competição de quem vai ganhar no final da conversa com os melhores argumentos. Não é um diálogo, são 2 monólogos. Exato. Isso. Que loucura isso. É uma loucura mesmo. Né? E isso impede completamente de eu conseguir, por exemplo, aprofundar um relacionamento com alguém. Sim. Porque quando alguém me fala que há uma dica prática, é escrever aqui, nossos ouvintes que estão aqui agora, eu encorajo vocês a pegarem uma folhinha de papel e se perguntarem, escreverem assim: quem é a minha rede de apoio? O que é rede de apoio? Pessoas que você de fato pode contar na sua vida, verdadeiramente pode contar na sua vida. Pessoas que, segundo a ciência, se tiver acontecido um problema ontem, às 3 horas da manhã, quem é que você ligaria? Essa pessoa que você pensou agora faz parte da sua rede de apoio.
E essa pessoa é muito importante para a sua felicidade. De relacionamentos humanos é o primeiro pressuposto principal para a felicidade humana, segundo um dos mais longos estudos já realizado em desenvolvimento humano do mundo pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Relacionamentos humanos. Então, dica prática, pega uma folhinha de papel e escreve quem é a sua rede de apoio, pessoas que você de verdade pode contar, pessoas que conhecem você por inteiro, a sua luz, que é o que você tem orgulho, a forma como você se projeta no mundo e também o que nós chamamos na psicologia como as suas sombras, os seus desafios, aquilo que às vezes você tem até dificuldade de confessar para você mesmo. Quem são essas pessoas que te conhecem por inteiro? Aí você escreve num papel. E a partir de hoje, o meu convite para você é a pergunta, você refletir sobre a pergunta, como eu posso aprofundar essas relações? Marcar um café, um momento na sua casa com cada uma dessas pessoas e conversar com essa pessoa de forma profunda, ouvir o que ela está falando. Porque muitas vezes o que acontece? Você sai com pessoas, você vai para um almoço, vai para qualquer lugar. E aí você, nesse almoço, vamos dizer, você não está se sentindo bem e você vai para esse almoço. Você passa o almoço inteiro conversando sobre tudo e você não ouve uma simples pergunta que é: me conta, Gabi, como é que você está? Me conta, eu quero te ouvir, como é que está a sua vida? E você para ouvir, e aquela pessoa para ouvir. Isso raramente acontece hoje em dia. E pode ser que você esteja negligenciando relações que para você são muito importantes por causa da correria do dia a dia. Então, a dica prática seria: tenha um tempo de qualidade profundo com essas pessoas que você acabou de listar na sua lista como sua rede de apoio. É que, geralmente, essas pessoas são as pessoas íntimas, porque te conhecem a fundo e aceitam o seu lado brilhante e o seu lado negro, né? Que todo mundo tem. E a gente costuma deixar em segundo plano pessoas íntimas, porque a gente tem uma espécie de garantia que ela estará sempre do meu lado. E aí a gente não alimenta esses vínculos e fica alimentando outros que não tem nada a ver. Exatamente. E ontem eu salvei aqui até uma coisa que eu li, que é sobre manipulação. Manipulação é quando focam em como você reagiu ao invés de como te trataram. Quantas pessoas não gostam de você sem nem te conhecer? Só porque você reagiu de uma forma explosiva ou de uma forma que não foi legal, que não foi feliz com alguém, né? E quantas vezes você não investigou o que aconteceu por trás e por que a pessoa teve aquela reação? Então, muitos relacionamentos acabam se afastando por essa falta de aprofundamento mesmo, né? Por falta de troca genuína. Falta de troca E genuína. falta de coragem, eu diria também. Porque a coragem, eu diria que coragem vem do coração. Coragem é uma palavra que é você deixar vir do coração. Por exemplo, você ter coragem de se importar com alguém. O que é coragem de se importar? Você importar a pessoa, trazer para dentro a pessoa. Então, coragem de se importar é trazer para dentro aquela pessoa do seu coração. E você precisa de coragem para isso. Por quê? Porque você olhar para alguém e estar disposto a profundamente entender aquele ser humano na frente, porque aquela relação é importante para você, é preciso de coragem, porque pode ser que você se depare com muitas coisas dentro de você que você não tem orgulho, ou que você não concorda, ou que aquela pessoa, talvez o que te incomode seja justamente o fato daquela pessoa espelhar algumas coisas em você que você ainda não tinha visto, ou que você tem vergonha de você. Mas isso é fato, né, Bianca? As coisas só incomodam muito a gente quando elas ressoam dentro da gente. Só que é muito fácil a gente colocar a culpa em fora, nas outras pessoas, que a vida está corrida. Aquele relacionamento não tem a ver comigo. Para um pouco e pergunta para a pessoa. Se aquela pessoa é importante para você, não dê essa relação como garantida. Aprofunde isso. Sim. Porque isso daí muda tudo. Isso daí muda, por exemplo, a gente vê relações que, por exemplo, eu tenho uma relação com meu pai. Profunda com meu pai. Minha relação com meu pai hoje nem sempre foi como é, mas eu fiz um movimento consciente de aprofundar essa relação com meu pai, de abrir meu campo de vulnerabilidade para que ele me conhecesse por inteiro. Às vezes, a gente não se deixa
abrir por inteiro. É uma carapaça, né? Porque Isso. parece que quando a gente se abre, não tem aquele... Hoje eu tô cheia de frases prontas. Nunca sangre em tanque de tubarões, né? Então, a gente tem... não são inimigos declarados, né? Mas a gente tem pessoas que a gente se abre e essas pessoas usam coisas contra a gente em algum episódio da vida que elas estão chateadas com a gente. Quantas vezes já não aconteceu? Então, eu acho que essa questão também passa por aí, né? Com Que certeza. muitas vezes você não se abre para as pessoas com medo de ser machucado depois. E aí que está a importância das pessoas tão confiáveis na sua vida. Que às vezes é só uma, viu? Às vezes a Bianca está falando, faça uma lista das pessoas que você pode se abrir e que vão te ajudar quando você precisar. Essas são sua rede de apoio. Às vezes a gente não tem negócio de uma rede, não. Às vezes é só 1, 2, 3 gatinho pingado mesmo. Isso, viu? e normalmente é. E normalmente é. Então não se sinta Isso. mal por não ter uma rede de apoio. Isso. Porque a rede de apoio, na maioria das vezes, são 2, 3 pessoinhas ali que te enxergam de verdade. Exato. Bom, no próximo bloco eu vou chamar a doutora Beth Monteiro para falar o que felicidade tem a ver com saúde mental. Vai lá na enquete que está no meus stories, clica na minha fotinho, Gabi Monteiro Oficial, responda o que é felicidade para você, que o último bloco vai ser corrido, porque eu ultrapassei aqui todo o tempo, porque o papo tá muito bom. A gente já volta. Estamos de volta com Acontece Lá em Casa. Eu sou Gabi Monteiro. Você me encontra na Band News Salvador, no YouTube Band Bahia, nos cortes dos meus programas nas redes sociais. E a gente continua trazendo gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar, qualidade de vida, para te ajudar a viver melhor. Se você tem um conteúdo relevante de verdade, me procure. Bianca Kilansky, mestre da ciência da felicidade. Eu adoro falar sobre isso, porque tem tantos mitos sobre isso, né? Eu perguntei para a doutora Beth Monteiro, psicóloga, autora de 7 livros, Bianca, o que felicidade tinha a ver com saúde mental, né? Porque o tema de hoje é esse, né? A gente está sabendo ser feliz de verdade, porque tem muita gente que está achando que não e não sabe por onde ir. Vamos escutar ela e a gente comenta? Com certeza. Vamos lá, doutora Beth, o que é que você acha? Felicidade tem um link muito grande com a saúde mental, né? A saúde mental promove a felicidade, porque a felicidade consiste em você viver em equilíbrio com a pessoa que você é e a vida que você leva. E esse equilíbrio consiste em saber viver, reconhecer-se enquanto pessoa, saber dos seus limites, das suas possibilidades. E também a gente sabe que a felicidade não é um estado permanente, né? São momentos felizes que a gente tem, muitos momentos bons. Então, a saúde mental também nos proporciona criar momentos de muita alegria, de muita felicidade, de muita realização, né? Ela também permite que sejamos produtivos. Então, saúde mental e felicidade, é claro que tem um link, tem uma ligação muito grande. Ela falou 2 coisas interessantes, né, Bianca? Ela falou que a pessoa, felicidade é você ter noção da pessoa que você é e a vida que você vive e ser feliz, tentar ser feliz ali na sua realidade, não na realidade da grama do vizinho, né? E no final, ela trouxe... Não estou lembrando agora. Bom, mas eu queria que você comentasse sobre isso. Sim, com certeza. Ela trouxe alguns pontos importantes. O primeiro ponto é a saúde mental. Como você trouxe, a saúde mental ela impacta diretamente na felicidade, porque a felicidade é muito em relação à forma como você vive. Então, saúde mental, ela está relacionada à dimensão emocional da felicidade humana. Então, a saúde mental é eu estar mente e corpo, mente conectado, mente e corpo saudáveis e
me dando um equilíbrio para conseguir impulsionar, inclusive, as outras dimensões para impactar na minha felicidade humana. A felicidade é ligada à forma como eu vivo como um todo. Eu me sinto realizada com isso. Eu entendo a minha vida e eu percebo que eu me considero uma pessoa feliz. Não importa se para outra pessoa aquilo não é o ideal. Porque felicidade é parâmetro também, né? Cada um tem uma ideia de felicidade. Exato, Às vezes, cada um tem uma ideia. Para mim pode ser tempo de qualidade, para o outro pode ser felicidade, pode ser sucesso. Sim. Para o outro felicidade pode ser dinheiro, Uhum. né? Eu acho importante aí a gente detectar para nossa vida e para quem a gente é, o que seria felicidade para a gente. Com certeza. Né? E acho que esse seria o primeiro passo. isso, com certeza. Se questionar em relação a isso e, concomitantemente, a ciência tem apontado alguns padrões que ela percebe nos seres humanos que impactam a nossa felicidade em média. Todo o trabalho científico ele é feito em média. Sim, sim. Então, ele olha, por exemplo, que como nós falamos aqui, você ter uma rede de apoio é algo muito importante para a felicidade. Por exemplo, em alguns países que já são países que são considerados os países mais felizes do mundo, existe um ranking, né, que é divulgado todo ano. Então, Dinamarca, Finlândia, esses países, principalmente a Dinamarca, começaram a entender que viver em comunidades é algo muito importante e que impacta a felicidade e a longevidade, por exemplo. Então, tem lá grupos que começaram a viver mais em comunidades. Comunidades em que cada pessoa tem uma função naquilo, eles vivem em conjunto. Então, isso faz parte da dimensão relacional, por exemplo. Eu também entendo que a dimensão física é importante como a média para os seres humanos. Então, não adianta eu achar que o sucesso é o mais importante para mim, felicidade, se eu não tenho a saúde como base, por exemplo. Então, existem alguns padrões que impactam a nossa felicidade em média, como isso que eu trouxe. Mas existem algumas outras coisas que precisam ser questionadas de fato, como, por exemplo, o sucesso é importante para mim? O que é sucesso para mim? Eu sinto que é essa a pergunta. Porque para uma pessoa, o sucesso pode estar relacionado à liberdade. A liberdade de tempo, liberdade geográfica. Para outra pessoa, não. Para outra pessoa, o sucesso está ligado a construir uma empresa que tenha muitos colaboradores. Para outra pessoa, o sucesso está ligado a ter uma família bonita, uma família saudável. Então, um grande ponto é entender o que é sucesso para você. Sim, sim, porque é isso que muda. Exatamente. E aí, partir desse ponto, né? Isso. Se você não tem isso definido, fica difícil começar. Né? Exato. E aí eu perguntei para vocês, né, no meu Instagram, @Gabi Monteiro Oficial, o que é felicidade para você. E empatou. 33% das pessoas responderam momentos simples com pessoas queridas, 33% respondeu realização pessoal e profissional, e 33% resolveu, 34%, um pouquinho mais, paz interior e equilíbrio emocional. Ninguém falou dinheiro. Mas está tudo alinhado, né? Porque uma coisa complementa a outra. Isso. Bianca, para terminar o programa, me conta uma coisa. Se tivesse que resumir a ciência da felicidade em uma frase, para quem está ouvindo a gente agora, qual seria? Existe um grande ponto que eu acredito muito, que é viva as pequenas grandes coisas da vida. Isso, para mim, é o que a ciência aponta sobre felicidade. Você viver o que, de fato, são pequenas grandes coisas. O que é pequenas grandes coisas? É o abraço profundo em alguém, é você olhar um pôr do sol, é você acordar de manhã e fazer uma oração que para você é importante. É você, na hora do almoço, ao invés de você ficar no celular se comparando com alguém, você olhar para o espelho e entender que existe um ser ali, entender o que é valoroso para você construir uma vida alinhada a isso. Isso são pequenas grandes coisas. Felicidade, ela está ligada a isso. Então, você viver pequenos momentos importantes para você, genuínos, verdadeiros, sair do artificial e ir para o profundo, para algo de verdade. Então, isso é viver pequenas grandes coisas. E eu diria que para ser feliz é preciso viver pequenas grandes coisas em nossas vidas. E amanhã sai um corte especial desse bate-papo inspirador com Bianca Kilansky. Você está no Instagram como Bianca? Com Bianca Kilansky. Bianca Kilansky, né? É difícil mesmo de falar aqui. É normal. Mas eu vou postar no meu Instagram, Isso você aí. segue, eu marco ela e vocês seguem, tá, pessoal? Gente, obrigada, Bianca. Um beijo para você, querida. Foi um prazer, Gabi. Vamos continuar esse papo, né, querida? Com certeza. Muito para falar ainda. Isso aí. Gente, todas as quintas na Band News, no YouTube, no podcast Cortes Especiais no meu Instagram, a gente traz gente que faz a diferença para bater bate-papos inspiradores sobre coisas da vida. Até a próxima quinta. Beijão.